Primeiro, a gente vai pesar aqui na nossa balança o rosa escuro. Sovando bem. A gente vai começar pela poltrona, né? Pelo sofá que ela vai ficar sentadinha. Porque aí já vai secando enquanto a gente começar a fazer o corpinho dela. Faço como se fosse uma bolinha. E aí, eu vou dando uma achatada. Com a palma da mão, assim, pra não marcar, né? Não ficar com as marcas do dedo. Vou alisando. E aí, eu vou cortar. Só uma pontinha. Já deixo assim na mesa. Com a base, pra gente tirar a marca ali da digital, pra ficar mais retinha, tá? E a gente vai fazer 2 vezes isso. Vai ficar aqui com 5 centímetros. 2 iguais, tá? Que vai ser a lateral do sofazinho. Feito isso, a gente vai deixar dando uma secadinha e vai fazer o resto do sofá. Pesar um pouquinho mais de massa, também vai ser o rosa escuro. Vai sovando. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Na mesa, pra ir tirando as marquinhas e com a ajuda da base acrílica. Aperta bem. E aí, ela vai ficar retinha e bem lisinha, sem marca de dedo. Essa já vai ser a almofada da parte de baixo do sofá. A medida dela é 4 centímetros. Ó, aí eu vou colocar aqui do lado, só pra ver se tá certo o tamanho. Certinho. E aí, agora a gente vai fazer a parte de cima da almofada. Pesar um pouquinho mais de massa rosa escuro. A almofada de cima, ela é mais gordinha, então ela vai um pouquinho mais de massa. Tá vendo, ó? Então, a gente fez a mesma coisa, o mesmo procedimento. Passa um pouquinho de cola instantânea, ou a cola branca que vocês usarem, e a gente vai colocar a almofada mais gordinha em cima e a outra embaixo. Arruma bem. E aí, com a cola, a gente vai colar a lateral do braço do sofá.
Só um pouquinho de cola e encaixa aqui. Mesma coisa do outro lado. Feito isso, o nosso sofazinho ficou com 7 centímetros. E agora a gente vai fazer a parte de trás, o encosto dele. Pesar a massa rosa escuro. E a gente vai fazer daí a mesma coisa. Vai pegar a base, achatar, para não ficar a marca de dedo. E aí, a gente vai cortar a pontinha igual a gente fez com os braços do sofá. Vai ajeitando para tirar a imperfeição. Arruma bem. E aí, a gente vai colar. Passa mais um pouquinho de cola. E tá pronto o sofazinho. Agora, a gente vai pegar papel alumínio, fazer esse formatinho. 4 centímetros. Faz com essa pontinha um pouquinho mais fina. Essa massa que eu vou pegar agora é a mistura do rosa escuro com rosa bebê e branco. Vai alisar bem ela. E vai enrolar. Tira um pouquinho do excesso. E vai alisando. Vai fazendo esse rolinho, acompanhando o formato do papel alumínio ali que a gente fez. E já vai fazendo um formatinho que ele vai ficar ali sentado no sofá, tá? Já deixa ele envergadinho. Ó, aqui a gente já vai colar ele na posição que ele vai ficar. Passa um pouquinho de cola, ali onde vai ficar o bumbumzinho dele. E aí ele já vai ficar.
Agora, a gente vai pegar a massa branca pra fazer a barriguinha dele. Achata assim, bem fininho. E aí, coloca. Nem precisa de cola, porque a massa tá úmida, então é só juntar. Agora, a gente vai pesar a mesma massa que a gente fez o corpinho da pantera para as perninhas dela. Faz um rolinho com a base para ficar retinho. E deixa a pontinha mais grossa, que é onde vai ser a patinha dele. Achata na mesa. Já fazendo o formato da patinha. E com uma faquinha a gente vai marcar. 1, 2. Aqui a gente vai ter que cortar um pouco dessa patinha, então a gente vai medir aqui no sofazinho, no corpinho dela. E aí corta. Passa um pinguinho de cola e já vai fixar ali. Agora, com a mesma quantidade de massa, a gente vai fazer a outra perninha. Mesma coisa, deixar a pontinha mais fina e a outra mais grossa. Achata para fazer o formato da patinha. E achata. Vai arrumando para ficar certinho. E aí, a gente vai marcar 1, 2. Aí, aqui, ó, a gente vai ter que cortar mais um pedacinho. E medir aqui pra ver como ela vai ser encaixada. Passa um pouquinho de cola ali também na pontinha. E aí, a gente vai encaixar aqui. E deixa a perninha dela um pouquinho caidinha. Faz uma dobrinha. E é ali que a gente vai colar. E aí, depois, a gente vai juntar, né, com o pincel modelador, um pouquinho de água, só pra juntar essa perninha no corpo. Feito isso, a gente vai pegar a mesma massinha rosa e com a base, a gente vai esticar esse rolinho. Deixa uma pontinha mais fina, porque esse vai ser o rabinho dela. Ó, aí a gente vai medir
vai cortar o excesso. Corta fora. E vai passar a cola ali na pontinha onde ela vai ser colada no corpo. Dá uma afastadinha e encaixa ali atrás. A pontinha do rabinho ficou bem fininha. Dá uma ajeitadinha ali com a faquinha pra não ficar aparecendo. E ajeita aqui no sofá. O rabinho eu tirei a pontinha, que eu achei que tava muito fininha, então dei uma picotadinha, tá? Aí aqui a gente vai fazer mais um rolinho fininho, que vai ser o bracinho dela. Depois a gente vai cortar um excesso, pra ver o tamanho certinho. Dá uma separadinha ali onde é a mãozinha, dando uma achatada. E aí, com a tesourinha, a gente vai picotar 2 vezes. Primeiro no dedão, tira fora. E agora, pra fazer os dedinhos. Aí a gente dá só uma ajeitadinha, né? Porque os dedinhos dela vão ficar grudadinhos. Mas só dá uma ajeitadinha pra ficar mais uniforme. Aí que a gente vai medir pra ver se precisa cortar. Provavelmente sim. Ó, tá vendo? O bracinho dela tem que ficar bem assim, cobrindo a barriga. Passando a barriguinha. Então, a gente mede pra ver se precisa cortar. Vou cortar só a pontinha. Marquei só mais um pouquinho a mão. Vou passar uma gotinha de cola ali onde eu vou colar o braço. E apertar. E encaixar a mãozinha ali como se ela estivesse mesmo com a mão na barriguinha. Pode até passar um pouquinho de cola embaixo da mãozinha. Pra ela colar bem na barriguinha. Ó, vou passar com um cotonete aqui só um pouquinho de cola. E aí a mãozinha dela já vai colar melhor na barriguinha. O corpo já tá um pouquinho seco, então aí é melhor passar um pouquinho de cola. E aí eu vou dar só mais uma arrumada nos dedinhos. Feito isso, a gente vai fazer o outro bracinho. Mesma coisa, faz o rolinho
na mesma espessura que o outro bracinho. Já tira a mãozinha ali, ó, deixando mais gordinho. E aí, dá uma achatadinha. Já vai dobrar um pouquinho. Que essa mãozinha vai estar apoiando no rosto dele. Então, aqui a gente vai tirar os dedinhos, ó. Picotar 2 vezes só e dobrar. Que vai ser a mãozinha no rosto dele. Marco aqui do lado. Tiro o cotovelo aqui dele. E aí, vou medir pra ver se ficou no tamanho certo. Vou deixar dando uma secadinha pra poder colar mais durinho. Vou pesar aqui agora a massa da cabeça. Vou fazer um rolinho mais grossinho, com as bordas mais fininhas, as pontinhas mais finas e mais gordinho no meio. Aí, a gente vai alisando bem, pra não ficar as marcas. E vai ficar nesse formatinho aqui, o meio mais gordinho e a lateral um pouquinho mais fininha, achata de leve. Pra bater aqui na câmera. Aí, aqui a gente vai colocar a orelhinha. Se eu notar que essa orelhinha ficou muito pequena depois que o rosto estiver pronto, a gente tira e põe a orelhinha um pouquinho maior. Só fazer um triângulozinho achatado e colocar com a parte maior pra cima. Encaixa por trás. Com a massa branca, a gente vai fazer essa cobrinha com a lateral mais fininha e encaixar bem no centro do rostinho dela. E com a massa branca também. A gente vai fazer 2 bolinhas, como se fosse uma coxinha. Deixa eu pesar para ficar mais exato. Então, a gente vai pesar essa bolinha branca, 2 do mesmo peso, tá? Que vai ser o focinho da pantera. Aí. E aí, a gente vai fazer essa bolinha e uma coxinha. E a outra, a mesma coisa. Feito isso, a gente vai encaixar ali com a parte fina da coxinha pra dentro e as partes mais gordinhas pra fora. Antes, a gente vai colocar um pouquinho de massinha preta ali dentro. E com o pincel modelador, a gente vai arrumar. Dar uma espalhadinha na massa.
E aí sim a gente vai colocar definitivo a nossa coxinha. Encaixa, não precisa passar cola porque tá molhadinho. E aí, com o pincel modelador, a gente vai dar só uma apertadinha embaixo para fazer um formatinho da boquinha. E em cima a gente vai juntar. Vai unindo aqui de levinho. Alisa bem, pra não ficar parecendo que o focinho tá solto do rostinho dele, tá? E aí, com a faquinha, a gente vai fazer só uma marcaçãozinha, bem de leve, dos dois lados, pra marcar ali um sorrisinho. E faz um furinho, bem de leve. Agora, a gente vai pegar a massa rosa escuro, a mesma massa que a gente usou pro sofá, e vai fazer um triângulozinho. Achata e vai colocar no meio do focinho, com a parte mais fininha pra cima. Coloca bem achatando. E aí, com a massa vermelha, a gente vai fazer o narizinho dela. Esse é o vermelho rubi. Faz uma bolinha, dá uma achatadinha, deixa ela mais oval. E aí, a gente vai colocar ali, entre o focinho e a parte cor-de-rosa. A orelhinha eu acho que a gente vai ter que fazer maior, mas vamos por partes. Aí, a gente vai pegar o amarelo ouro. Vou tirar a orelhinha pra colocar o olhinho primeiro, que a gente vai ter uma base melhor do tamanho da orelha e do olho. Então, a gente faz uma bolinha com amarelo. Coloca ali. E vai fazer outra bolinha igual pro outro lado também. A gente vai colocar esse olhinho na altura do risquinho que a gente fez da boquinha dele. Aí, a gente coloca o olhinho na mesma altura do risquinho da boquinha. E aí, não precisa de cola também, a gente só encaixa. Depois que mediu certinho, a gente vai só encaixar. Tá vendo, ó?
bem ali na altura da marcação da boquinha. Aí, agora sim, a gente vai fazer a orelhinha de novo, pra fazer a orelhinha um pouquinho maior do que a gente fez da primeira vez. Então, a gente vai fazer a bolinha, coxinha e achata essa coxinha. A parte mais fina da orelha é pra baixo, e aí a gente cola ali por trás, próximo ao olho. Dá uma achatadinha pra ficar mais retinho. E aí, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Faz a bolinha, coxinha, achata e a parte mais fininha pra baixo. Aqui, ó, é a massinha preta pra gente fazer a sobrancelha dela. Só fazer uma cobrinha, ó, e encaixar em cima do olhinho, com as bordinhas um pouquinho mais fininha pra poder cobrir ali a lateral do olhinho. Arrumar a orelhinha de novo. Deixar um pouquinho mais fininha aqui embaixo, ó. E colocar ali de novo. Tá vendo? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Bem fininho, ó, bem pequenininho. Ó, com a pontinha mais fininha. Vai tirando o excesso até ficar bem pequenininho. E aí, a gente vai encaixar em cima do olhinho. Uma ponta mais fininha e a outra mais grossa. A parte mais grossa virada pra dentro. E só encaixa ali. Vou pegar um pouquinho de massa branca pra fazer a parte de dentro da orelhinha dela. Então, vou pegar bem pouquinha massa e fazer o mesmo formato da orelha, um triângulo. E colar. Só dar uma apertadinha. Mesma coisa do outro lado. Fazer bem fininho. E aí, a gente coloca. Vou fazer 2 furinhos aqui com a agulha. Bem fininha. Pra gente encaixar os bigodes. Vocês podem fazer com massa preta bem fininho, deixar secar e depois espetar a massa preta. Esse bigodinho eu vou fazer com esse fiozinho que eu comprei, o nome foi como corda para violão, né? Para fazer os biscuit, violão de biscuit.
Mas eu uso muito pra fazer bigode de rato, gatinho. E aí é ele que eu vou usar pra fazer o bigodinho dela. Então, eu vou passar uma gotinha de cola na pontinha desse bigodinho e vou enfiar ali onde eu furei. Ó, já passei a cola e eu vou só encaixar ali onde eu já tinha furado e vou cortar. Muita gente usa também o cabelo da vassoura, né? Não sei como que chama pra fazer esse tipo de coisa. Também é muito útil, já usei também. Então, vão ser 2 de cada lado. Passei a cola e aí vou enfiar ali. Agora, eu vou pegar um palitinho de bambu e vou colocar no pescocinho dela. Vou passar uma gotinha de cola na cabecinha dela. E aí, a gente vai fixar ali. Até a parte de baixo. Tá vendo, ó? Feito isso, ela já tá bem sequinha. A gente vai conseguir colocar o outro bracinho nela. Já ficou secando ali no formatinho certo, ó. Então, a gente vai só encaixar. Passa um pouquinho de cola no bracinho. E um pouquinho de cola ali na parte do dedinho onde vai encaixar o rostinho dela. Pra gente poder fazer o rostinho dela apoiado na mão. Agora, com uma tinta preta, a gente vai fazer as bolinhas pretas do olho. Ou pode ser com a massa preta mesmo. Faz bem pequenininho a bolinha preta e coloca ali. Aqui eu tô fazendo com a tinta. Dá mais uma arrumadinha aqui. E esperar secar esse olhinho preto pra gente fazer a bolinha branca. Com giz pastel, a gente faz um blushzinho nela, rosinha. Ideal que espere secar um pouquinho mais pra poder fazer o blush. E a gente faz os dois lados. Vou passar aqui também no meio dos dedinhos. Dar uma espalhadinha um pouquinho com um rosa mais escuro. Ó, passei no meio dos dedinhos do pé. E aí, vai dando uma espalhadinha. Bem de leve, só pra dar uma corzinha. Passar aqui. Na pontinha da orelha. Aí é opcional.
E aí, com uma tinta branca e uma agulha bem fininha, um palito, a gente vai fazer as partes brancas do olhinho da nossa pantera. E tá pronto. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever no canal da Inkway.